Inclusive, é algo que a gente vai tratar na nossa segunda entrevista da edição dessa terça-feira aqui no Bom Dia Agronegócio, desse 1º de outubro, com o presidente da ProSoja Brasil, o senhor Maurício Buffon, que já está conosco. Buffon, sempre um prazer conversar com o senhor. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. Bom dia para o senhor. Bom dia, Carla, tudo bem? Realmente estava escutando aí um pouquinho a respeito da questão dos protestos aí dos produtores europeus, né? E com certeza estão fazendo isso com muita organização, muito objetivo de proteger o seu mercado lá deles. Essa frase do professor Leonardo Trevisan, ela retrata muito o atual momento, né, Buffon? Esse excesso de protecionismo é o reconhecimento da nossa competência e da nossa competitividade. Como é que o senhor faz um balanço do que viveu na Europa nos últimos dias? Como é que foram as conversas, as negociações? Como é que o produtor tem que se precaver nesse momento diante do que o senhor ouviu por lá? O que a gente fala, né, e o que a gente ouviu e conversou com autoridades europeias é que realmente eles falam sempre nessa questão de meio ambiente, mas quando as conversas começam a evoluir, começa a gente conversar mais a fundo do assunto, sempre vem uma questão financeira, uma questão de rentabilidade, uma questão né, de proteger o mercado. Realmente, entre linhas, eles deixam entender sempre isso. A questão de aquecimento global e do meio ambiente é sempre usado como uma cortina de fumaça e realmente eles estão organizados e se precavendo lá para proteger os produtores deles, e nós aqui no Brasil também temos que nos organizar, contactar, né, fazer uma ofensiva também aqui. Já estamos, né, conversando aí com os nossos parlamentares para fazer alguma medida também via aí o parlamento nosso para também impor algumas barreiras, enfim, para o mercado europeu. Não pode ser direto para o mercado agrícola, porque existem alguns tratados que você não pode retalhar, mas nós precisamos fazer uma ofensiva aqui e, né, já temos alguns projetos de lei sendo montado e vai ser apresentado para a gente também poder nos proteger. É um trabalho que o produtor aqui vai ter que fazer com as associações, a FPA, o IPA, vai ter que trabalhar para poder tentar deixar o mercado equilibrado, né? Buffon, há a possibilidade. Perdão. Perdão, o tempo seco ainda tá castigando a gente aqui com esse. Quando a gente vai falando muito tempo. O senhor acha que esse pedido de adiamento, inclusive de alguns outros países, para que essa lei, né, contra essa importação de produtos provenientes de desmatamento, tudo isso é muito questionável, mas houve um pedido de adiamento de alguns países de que não passe a entrar em vigor essa lei no final deste ano? É possível que isso aconteça ou já não tem mais espaço? Essa lei deve começar a valer efetivamente a partir desse final de 2024? O grande incógnito é que eles também não estão preparados para fazer essa fiscalização, né? Então, assim, o pedido de adiamento que tem lá, lógico, a gente está fazendo uma pressão, tem o próprio governo brasileiro, o Ministério da Agricultura fez uma carta pedindo que a União Europeia não entre com essa medida. O fato que isso está aprovada lá no parlamento deles, e eles não vão voltar atrás. O que eles estão fazendo lá é eles mesmos se organizando, né? E alguns países, para poder fiscalizar essa medida, eles não têm como nesse momento. Então, eles estão pedindo um adiamento lá de 6 meses, foi o que a gente ficou sabendo lá, para eles poderem estar mais organizados para poder cobrar, instalar programas, sistemas, enfim, tudo isso, porque é uma lei muito nova, né? Eles fizeram essa lei aí 2022, 23, ela começou lá em 22, em plena pandemia, não tinha como debater, não tinha como nos defender lá. As consultas que foram feitas por os outros países do mundo, eles não levaram em consideração praticamente nada, e simplesmente chegou em 23, eles colocaram essa lei, votaram e aprovaram. Agora, eles também não estão preparados para cobrar, né? Nós temos que lembrar que o grande problema dessa lei, a gente fala em questão ambiental, mas ela também tem uma questão trabalhista, né? Ela tem uma questão trabalhista que para vender para eles ninguém pode ter nenhum problema trabalhista, e também fiscal. Você veja que é uma
é totalmente contra, né? Cada país tem as suas leis, o Brasil tem as suas leis, tem inclusive na lei ambiental uma das mais, né? A gente fala que é uma das leis mais que protege o meio ambiente hoje, o Brasil tem, e eles não levam nada disso em consideração. E agravado isso, que eles têm ainda uma questão de eles ficarem até 4 anos para poder fiscalizar, por exemplo, um navio de soja que chegou lá agora, vamos dizer que entra em vigor lá em 25, eles têm até 2029 para vir fiscalizar esse navio de soja, alegando alguma infração, alguma coisa que tem dentro dessa carga. E implica uma multa muito pesada, né? Não está bem claro ainda essa questão aí, mas pelo que a gente ouviu lá, eles falam de 1 a 4% do faturamento da empresa que levar um soja, por exemplo, desmatado a partir de 2020. Então, é uma lei muito complicada, muito abrangente, deixando margem para uma série de coisas que realmente a gente não pode aceitar, mas o fato é que ela está votada pelo parlamento deles lá e a gente vai ter que buscar uma saída agora, uma pressão, se organizar aqui, que é o que a gente tá fazendo, buscar uma estratégia para a gente poder não entrar ou deixar de atender, mas nós também não podemos deixar de atender, né? O mercado da Europa, ele ainda é importante para o Brasil e principalmente pela questão financeira, né? A soja aí em torno de 5 a 6 milhões de toneladas está indo para lá, mas farelo é bastante. Então, eles já se falam numa segregação de produto, né? Onde eles compram esses produtos aí do Sudeste e do Sul, que é onde não tem essa questão ambiental, mas aí, se nós for pegar a lei a pé da letra, vai vir a questão fiscal e também a questão trabalhista. Então, é uma lei bem complicada, a gente vai precisar buscar o diálogo, é o que a gente está fazendo com eles, mas eles estão muito irredutível em cima dessas questões, principalmente pela questão ambiental, né? Eles chegaram a falar numa reunião para nós lá, que essa abertura e essa progressão de área no Brasil não é sustentável nem para nós, né? Então, eles chegaram a falar isso aí que não é sustentável para nós, pela questão econômica, né? Então, você vê que eles estão preocupados realmente em proteger o seu mercado. É, Buffon, quando o senhor traz essa condição da multa, é uma coisa que me chama muita atenção, 1 a 4% do faturamento da empresa, é um valor considerável. Quando o senhor fala sobre essa condição do farelo, ainda, né, um dos principais mercados do Brasil. Agora, na última entrevista que o presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Beber, deu ao Notícias Agrícolas, ele falou ainda do encarecimento desse produto, dos custos logísticos, do custo de mandar esse produto para lá e da própria Europa para comprar. Quer dizer, a nossa competitividade ela fica completamente ameaçada quando a gente olha para esse mercado europeu e para essa lei que, como o senhor mesmo pontuou, é complexa, complicada e bastante abrangente, não? Realmente, a pergunta, né, que sempre que a gente teve oportunidade lá de conversar com alguns, com a parte agrícola deles lá e até ambiental, se eles não comprar do Brasil, por exemplo, eles vão comprar de quem, né? Porque aí eles falam em segregar e separar. O fato é que nós não temos essa logística, né, para nós poder separar um produto A ou B, porque o Brasil tem. Hoje, se nós for ver as áreas que entram em produção e as áreas que vão ficando também em regeneração, porque se nós fazer esse balanço, hoje no Brasil também tem área sendo regenerada, né? Então, tanto que esse ano o aumento de área é quase que zero. O fato é que nós não conseguimos segregar produto por uma questão logística que o Brasil, se nós tiver uma safra boa, nós já não temos logística para escoar essa safra do jeito que está. Você imagina, você tem que separar caminhão, armazém, navio, porto, é praticamente impossível. Isso encareceria, né? Nós estamos fazendo um cálculo aqui na faixa de US$ 60 por tonelada de soja, se conseguisse fazer. O fato é que não consegue, no nosso ponto de vista, não conseguiríamos fazer. Aí você vem a questão que também para o consumidor europeu isso vai ficar mais caro, né? Quem produz leite, quem produz frango, quem produz carne lá, enfim, para eles também vai ter uma inflação de alimentos, né? E isso não está muito claro. Eles falam que o mercado está preparado,
mas nós já vimos essa fita antes, quando foi com soja GMO-free, soja não transgênico. A Sim. Europa foi uma que resistiu muito nesse caso e queriam segregar produto. Quando tiveram que pagar um produto mais caro, eles adotaram aí as biotecnologias. Então, realmente, nós temos numa incógnita, o fato que essa lei ela só não pega essa questão ambiental, vem todo um parâmetro aí, e com essa questão aí deles poder ficar fiscalizando aí até 4 anos. Isso é uma das coisas que preocupa muito a gente, porque você imagina, numa hora que sobra um pouco de mercadoria, né, que tem uma boa safra de produto no Brasil, eles vão explorar isso aí, inclusive usando isso para devolver navio, para não cumprir contrato, enfim, é todo um jogo comercial aí que a gente precisa ser analisado, porque realmente os impactos disso para a produção brasileira, né, que já não vem fácil, nós vemos dentro de uma crise aí, muitas empresas, recuperação judicial, produtor, enfim, tu imagina começar a não cumprir os contratos aí que alguns produtores têm feito e para poder se proteger e conseguir sobreviver no negócio. É uma lei que vem muito punindo a produção, principalmente brasileira, que é o que mais ameaça eles lá com o nosso custo de produção e, enfim, a efetividade do produtor brasileiro, né, e a sustentabilidade, que é o que eu falo. Aonde vocês vão buscar soja, aonde tem área de reserva legal, área de reserva permanente, tem, né, cerca de 50% das reservas legais nas propriedades, nenhum outro país tem isso. E aí vocês vão buscar soja onde? Eles não sabem responder, eles ainda também estão com essa questão aí, pedindo esse adiamento para eles poderem implantar isso aí de uma forma aí onde eles conseguem se proteger realmente. Esses 4 anos para fiscalizar os navios, ou enfim, as cargas, né, Buffon, isso é uma loucura, porque isso vai gerar uma. É contraproducente, né? Vai gerar uma ineficiência logística completa. E sim, concordo, eles vão. Eu, no meu pouco entendimento, imagino vocês a preocupação que estão, porque isso vai gerar uma contraprodução, uma ineficiência logística numa logística que já está estrangulada mundo afora. ah, Também gerando mais custos. Quer dizer, não faz nenhum sentido para o consumidor europeu impor todas essas regras, né? Eles falam que o mercado, que eles fizeram todas as consultas e que a população europeia está preparado para pagar essa diferença aí, para não ter mercadoria aí em área de desmatada, né? Mas o fato é que quando você, é o que eu falo, se você tiver lá 1 quilo de carne no mercado lá que dê a diferença de 4, $5 de soja antes de 2019 ou após 2020, tenho certeza que vai ser vendido a que está mais barata e não essa questão aí que eles estão levando em consideração. Até porque nós temos reserva, né? Nós temos a nossa legislação aqui e a gente andou lá, né? Falando, abrangendo um pouquinho de toda a viagem, cara. Você vê que o sistema logístico deles lá, principalmente fluvial, aonde eles fazem canais, fazem canal artificial, usam rio, fazem tudo o que precisa ser feito para o país deles andar, desenvolver, ter uma logística mais barata. E aqui no Brasil, nem nós, com todas as leis que nós temos aqui, a gente consegue trabalhar, né? O país lá, a Europa inteira, com 25 mil quilômetros de canal artificial feito para poder navegar. No Brasil, nós temos 10 quilômetros, 9 quilômetros, para ser mais preciso, no estado de São Paulo, e não conseguimos encostar um navio, depende aí num porto aí por questões ambientais, impressão de ONGs, impressões aí, principalmente financiado pela Europa. Você vê que eles estão muito preocupados com a questão de proteger os produtores deles lá, e o Brasil precisa reagir. O fato que nós temos num momento aonde que a gente conta aí com os deputados, com a FPA, mas né, essa questão do governo aí, o próprio Ministério da Agricultura, né, tem feito essa carta ajudando, mas quando a gente vai para o Ministério do Meio Ambiente, parece que o Ministério do Meio Ambiente quer ver o Brasil parado de joelho para a Europa e não quer ver o Brasil trabalhando. Então, nós temos num momento aí que a gente precisa unir força, buscar todas as entidades do agro, as representações e buscar contrapor essa lei aí, porque realmente isso é uma catástrofe, né? Quando a gente olha para o lado social de tudo isso, você vê que as regiões do norte e do nordeste que ainda podem
expandir um pouco as suas áreas para dar uma sustentabilidade econômica nessas regiões. Se isso for imposto, aí vão ficar fardados aí a miséria, né? Que nem eu falo aqui, eu pego o exemplo aqui do Mato Piba. Se nós pegar o Mato Piba inteiro, nós temos em cerca aí não chegamos a 4% do território do Mato Piba com produção agrícola, né? Então você vê que a gente não tem destruído o meio ambiente, nada disso. Agora nós precisamos avançar um pouquinho para essa região também ser desenvolvida. E todas as cidades que nós temos agricultura, os IDH das cidades são melhores. Então você vê que quando você olha para um contexto, para um globo geral dessa questão produtiva, o soja é muito importante para o desenvolvimento social das regiões e a região ficar independente economicamente. E a Europa realmente está preocupada em proteger o produtor deles e não tem um mínimo de olhar para essa questão social e nem ambiental, porque o que eles já fizeram lá, né, usando suas áreas e seus rios, eles não estão tão preocupados, porque senão aqui no Brasil a gente estava conseguindo avançar também com essa questão, principalmente com essa questão logística, que daria um custo de produção melhor e automaticamente nós teríamos um preço melhor um pouco para o produtor rural. Então, é complicado, a gente precisa agir, trabalhar, mas lutar contra eles, né? Você pega uma Europa totalmente organizada, muito grande, com um poder econômico muito forte, e aí nós pegamos o Brasil fragilizado, aí, dividido até próprio dentro do nosso governo. Então, momento difícil, mas vamos ter que superar. É verdade. Para concluirmos essa parte da nossa entrevista, Buffon, essa última frase que o senhor traz é emblemática. Nós estamos divididos até mesmo dentro do próprio governo. Isso não pode mais acontecer. A mesma organização que a Europa e a preocupação que a Europa mostra em proteger os seus produtores tem que acontecer aqui. Nós estamos falando, né, de uns protagonistas da produção global de alimentos, fibras e energia. A gente tem que realmente falar sobre isso. Para a gente concluir essa parte da nossa entrevista, eu quero só que o senhor repita para mim como é que as coisas correm a partir de agora. Há essa possibilidade ou um pedido de adiamento de 6 meses para que eles também possam estar melhor preparados para implementar essas regras e fazer essas cobranças. E, ao mesmo tempo, as nossas autoridades aqui, Ministério da Agricultura, Frente Parlamentar da Agropecuária, as associações de classe, se organizando. Esse é o caminho agora. É tentar ir fora essas medidas para impor algumas barreiras para mercados que não são os agrícolas por conta dos tratados. Então, é isso que nós temos que observar agora e entender como isso vai correr nos próximos meses. Esse é o caminho nesse momento, Buffon. Com certeza, né? A gente precisaria mais além de dentro do Brasil, né? Nós precisaria buscar aí a América do Sul, América Central inteira, né? Como a Europa está lá organizada, se nós buscar, por exemplo, Argentina, Paraguai, Brasil, nós conseguíssemos uma colisão aí, e a gente está já fazendo um trabalho sobre isso, falando com os produtores argentinos e paraguaios, para a gente também impor as nossas regras para o jogo, né? Agora, é difícil, né? Cada um pensa de uma forma, às vezes quando alguém está ganhando o mercado, alguém está perdendo, alguém está ganhando. O fato é que quando você olha para essa lei, e aí entra trabalhista e entra também essa questão fiscal, ninguém está ganhando, ninguém está ganhando. Nós estamos caindo numa fiscalização muito grande. Então, a gente precisaria de uma colisão aqui na América do Sul, mostrar a realidade, né, do que está sendo, do que está feito aqui e pedir que a Europa respeite a soberania dos países, deixar os países trabalhar, porque realmente é onde que a agricultura chega, muda a vida das pessoas. Agora, essa colisão precisa ser feita. Começar o dever de casa, né, do Brasil, falar a mesma língua, nós impor algumas sanções aí, principalmente em leis aqui, que a gente possa ter essas leis prontas para usar se for necessário, e também buscar uma colisão na América do Sul aí para a gente poder estar mais fortalecido, né? Porque eles vão precisar da soja, ou do Brasil, ou da Argentina, ou do Paraguai. Qual outro mercado que eles têm? E mesmo do Paraguai, que tem uma produção um pouco menor, se a gente conseguir equalizar todos esses países e nós falarmos a mesma língua, eu tenho certeza que a pressão mudaria e a gente conseguiria um poder de barganha diferente lá para essas sanções. Porque até ter alguma questão realmente que faça sentido na questão ambiental,
Hoje todo produtor tem essa consciência que tem que preservar, que tem que fazer a questão da sustentabilidade funcionar. Agora não pode impor uma coisa aí punitiva, ficar com carta na manga, né, para você te punir daqui 2, 3 anos ou num excesso de produto do mercado, você usar isso comercialmente e aí a questão do meio ambiente ela nem sequer é tocada. Então vamos trabalhar agora nas próximas semanas aí a gente está fazendo esses contatos aí, os produtores argentinos também estão muito preocupados e a gente vai tentar fazer uma colisão aí para a gente contrapor essa lei. Sem dúvida. Buffon, entendida essa situação da lei europeia, eu quero saber do senhor como é que o senhor está vendo esse início de safra de soja aqui no Brasil. A temporada 2024-25 começou com algumas preocupações por conta do clima. Estamos vivendo a 8ª onda de calor só esse ano. Como é que o senhor está entendendo esse certo atraso que o plantio vai registrando por conta dessa falta de chuvas efetivas, bem distribuídas e bem volumosas? Há uma preocupação nesse momento, ou as chuvas estão previstas para chegar na segunda metade de outubro, elas podem reverter essa situação e a gente avançar melhor com os trabalhos de campo? O começo de cada safra é sempre uma incógnita, né? Todo mundo quer colher bem, todo mundo quer produzir bem, todo mundo quer, né? O fato é que se nós olhar para a safra, nós temos dois grandes pilares que fazem a safra dar certo ou não. Primeiro, é lógico a questão do tempo, ninguém tem comando, chuva, sol na hora certa, enfim, essa questão. Nós temos com as chuvas um pouquinho atrasadas. Se a gente olhar o histórico, eu acredito que até não esteja muito atrasado, nós temos aí até dentro de uma normalidade, né, com um pouquinho de atraso, mas isso se recupera pelo poder de máquinas e de equipamentos e tecnologia que o produtor brasileiro tem. Outra questão é a questão do investimento, e aí eu chamo a atenção, né? Bom, nós temos um plano safra que ele foi lançado como o maior plano safra aí da história, mas ele não chegou nem perto dos produtores, da grande maioria dos produtores. Nós temos com um atraso aí na questão de recursos para chegar na produção, na ponta da produção aí muito grande. A semana passada a gente fez um cálculo aí, nós acreditamos que tenha 40% do recurso que devia ter chegado no produtor, chegou. Então, assim, aí eu peço, qual é o tamanho de uma safra onde você não fez a sua correção de fertilidade, você não fez a questão dos próprios fertilizantes ou de correção de solo, porque com atraso de recurso, fica claro que nós não teremos uma safra do tamanho que se espera. Colher bem todo mundo quer, mas precisa se investir. Sem investimento, sem colocar calcário, adubo, semente de qualidade, enfim, você não consegue colher bem. E essa parte financeira de investimento do produtor rural, no nosso ponto de vista, pelo que a gente tem falado com todas, né, as nossas 16 da ProSoja, ele está muito atrasado. Então, a gente bota um ponto de interrogação no tamanho dessa safra. Vemos com muita preocupação que para o produtor conseguir colocar e honrar seus compromissos, ele precisa estar com uma boa safra, mas nós temos já um dos pilares principais aí dos dois, um já está, vamos dizer assim, está com muleta, né? Que é a questão dos recursos. Então, é um momento muito delicado, né? Nós não acreditamos que esses recursos aí, por uma devida, essas questões aí muito ambiental, da parte do governo, desse plano safra que foi lançado, decreto barrando crédito aqui, barrando crédito ali, isso vai ter uma consequência, né? E a gente está vendo isso com muita preocupação, porque o produtor sem grão, sem safra, não consegue fazer girar seus negócios e as dificuldades vão vindo tanto para quem está lá no campo, depois para o comércio e depois chega nas cidades onde a agricultura está envolvida e é onde que é o maior PIB do Brasil hoje. Então, é uma safra complicada, esperamos que conseguimos, né, numa normalidade, voltar aí e ter ainda um bom número. Otimista da safra a gente mas o fato é que os recursos não chegaram aonde devia chegar para ter uma boa produção.
Bom, a gente vai monitorar essa situação, entendendo que, portanto, tivemos menos investimento por parte do produtor, porque, inevitavelmente, ele dos 100% pôde acessar apenas 40%, e já sabemos que voa esse recurso, dada a necessidade do produtor. Mas, como a gente está com o nosso tempo se esgotando, Buffon, quero muito lhe agradecer pelas informações muito completas em relação a essa questão da Europa e esse panorama inicial da safra. Mais vezes estaremos juntos, o senhor vai estar aqui para nos atualizar sobre essas informações. Então, mais uma vez, lhe agradeço pela gentileza de estar conosco nessa edição de terça-feira do Bom Dia Agronegócio. Já é sempre muito bem-vindo. O senhor e todo o time da ProSoja Brasil, muito obrigada mais uma vez por informações tão relevantes para o nosso produtor. Buffon. Obrigado, Carlos. Sempre que precisar, temos à disposição aí. E vamos sim torcer que temos uma boa colheita, uma boa plantio, uma boa safra. Mas o fato que é um ano de superação, né? Temos que deixar uma mensagem positiva para o produtor, que não desiste nunca. E o produtor brasileiro vai passar e vai sair dessa aí, dessa crise que está assolando o nosso setor. Muito obrigado aí, até uma próxima. Até a próxima, Buffon. Um prazer estar com o senhor sempre. Obrigada, boa semana, bom trabalho. Até mais.